um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Amém? Observamos dentro da palavra de Deus algo importantíssimo quando nós falamos o dia do perdão, o Yom Kippur, porque quando nós lemos no princípio, lá em Levítico, capítulo de número 23, nós observamos que Deus dá para Moisés a instrução de seguir cada passo. E Deus registrou-se como um concerto, como um estatuto perpétuo, ou seja, não tem fim. E quando nós observamos dentro da palavra de Deus, nós observamos que há um livro, ou há os livros no céu, na presença de Deus. E temos que ter a ideia que cada ato, cada propósito que Deus faz, é um propósito de bênção, um propósito de vitória. Cada ato que você coloca diante de Deus é registrado. Quando nós observamos dentro da palavra de Deus, nós observamos que Deus ele estabelece um memorial, algo que está registrado. Ou seja, tudo que você faz na presença de Deus está registrado. Tudo que Deus confirma para a sua vida está registrado. E quando eu observo dentro da palavra de Deus, que Deus ele estabelece em nossas vidas o conteúdo, o memorial, eu fico tranquilo. Por quê, pastor? Porque Deus é um Deus que sempre vai lembrar. Deus é um Deus que sempre vai olhar para mim e para você e lembrar das promessas. Não é que Deus é caduco, não é que Deus tem amnésia, não. É porque Deus sabe trabalhar. Deus sabe fazer algo em nossas vidas para que possamos alcançar da parte dele as nossas promessas. Então creia no Senhor, descansa no Senhor, porque Deus vai confirmar as promessas dele sobre a sua vida. Deus vai confirmar a bênção dele sobre a sua casa, sobre a sua família, porque Deus é um Deus de bênção. Deus é um Deus de vitória. Então levante a sua mão para o céu e diga assim: eu creio na bênção que Deus tem para mim. Olha para essa pessoa e diga para essa pessoa: Deus tem um memorial. E de fato, quando Malaquias descreve, ele está descrevendo aqui aquilo que Deus coloca para a sua igreja, para o seu povo. Quando fala em questão de um memorial, está falando de algo que está registrado. O dia do arrependimento, ou o dia do perdão, é algo que está registrado. Eu falei aqui na quarta-feira e vou repetir, porque quando Deus abre o livro, o dia do perdão, ele abre-se o dia da retratação, o dia que ele fará em nossas vidas a retratação, ou seja, o perdão. Aí você vai dizer: mas pastor, simplesmente o perdão? Sim, porque o perdão é o prenúncio da nossa vitória. O perdão é o prenúncio da liberdade que você tem para ser uma pessoa vitoriosa. Sem o perdão, você não é uma pessoa abençoada. Sem o perdão, você não é uma pessoa que pode ou que possa conquistar alguma coisa. Sem o perdão, você está numa situação que não poderá alcançar coisa alguma. O perdão é fundamental para que possamos ser abençoados. E observem, quando fala o dia do perdão, o dia do Yom Kippur, está falando o dia do que Deus abre-se os livros, ou o livro, do qual vê a minha história e vê a sua história, e estabelece na minha vida, estabelece na sua vida uma retratação, ou seja, um perdão. Aí você vai dizer: mas pastor, o que significa perdão?
Perdão significa liberar ou livrar de alguma culpa. Não tem culpa mais. Se Deus lhe perdoou, não tem como mais colocar sobre os seus ombros a culpa. Não tem como mais colocar sobre os seus ombros a sentença, a condenação. A culpabilidade recaiu, ou seja, saiu. A culpabilidade dos seus atos não tem mais. Por isso que em Romanos, capítulo de número 8, no versículo 1, diz assim, olha, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê, pastor? Olha aqui para mim. Por quê? Porque não tem mais a culpabilidade. Você está livre. Oh, glória a Deus. Você está livre. E quando eu estou livre, automaticamente, eu começo a observar que eu tenho direito. Direito de quê, pastor? Direito de ser abençoado. Você tem direito de ser abençoada. Você tem direito. Então, quando abre-se o livro, é o livro da retratação. Por isso que nós estaremos a partir do dia 9. Dia 9 nos preparando. Fazendo aquela santa convocação da igreja estar sempre jejuando. Não importa o período. Estar jejuando, colocando a vida na presença de Deus, pedindo perdão, fazendo para que sua vida seja totalmente livre de qualquer circunstância. Pastor, por que eu tenho que sempre pedir perdão? Porque nesta época, nesta data do Yom Kippur, eu tenho que estar especificamente pedindo perdão a Deus. Porque é um estatuto perpétuo, é um estatuto que Deus estabeleceu em nossas vidas. Você precisa ser abençoada, você precisa ser abençoado, e para isso o perdão é fundamental, para que possamos conquistar as nossas bênçãos. Aí quando eu falo de registro, está falando de algo que está escrito, algo que está num livro. E a palavra do Senhor registra 7 livros, livros que estão na presença de Deus, livros que estão diante da presença de Deus, que serão abertos oportunamente diante de nossas vidas. Quando fala de livros, nós temos que nos reportar o que diz lá em Apocalipse, capítulo de número 20. Fala-se que abrirão-se os livros, ou seja, diante do tribunal do juízo final, abrirão-se os livros. Então pressupõe, evidentemente, que tem livros na presença de Deus. E diante do Yom Kippur, vão abrir-se os livros diante de nossas vidas. Observa, quando está falando de livros, temos que ter uma ideia o que o salmista diz. Em Salmo de número 139, você vai observar que há um livro. Que livro é este? O livro da história. Salmos, você está com a sua Bíblia? Salmos de número 139, no versículo de número 16, você vai observar que há um livro. Que livro é este, pastor? O livro da história, o livro do começo, o livro que o salmista coloca em nossas vidas, que Deus coloca ali, Salmos de número 139, versículo de número 16, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro, todas estas coisas foram escritas, ou seja, há uma história que está pré-estabelecida em nossas vidas. Quando você foi concebido, Deus começou a registrar a sua história. E olha aqui para mim, a sua história não tem que ser de fracasso. A sua história não tem que ser só de luta. A sua história tem que ser de bênção, tem que ser de vitória. Aí você vai dizer, mas pastor,
a minha história está só de luta, só de fracasso. Olha, tem coisas que não podemos mudar. Não podemos mudar. Não podemos mudar o dia, porque já está estabelecido. Não podemos mudar as galáxias, porque estão estabelecidas. Não podemos mudar a rotação da Terra, porque é estabelecida. Mas deixa eu dizer uma coisa: a sua vida, ela pode ser mudada. A sua história pode ser mudada. Não podemos ter essa ideia equivocada: eu não posso, eu não dou conta. Você pode sim. Deus estabelece em nossas vidas o poder de mudança. O salmista está dizendo aqui: há um livro. Que livro é este? O livro do começo, o livro da história. A minha história e a sua história pode ser mudada. Pode ser mudada. Tem que ser mudada. E quando eu observo dentro da palavra de Deus que há um livro de história, o salmista está dizendo: ainda que os meus ossos, ou o meu corpo, ainda informe, no teu livro já foram escritos. Foram escritos. Agora, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. É interessante. O que Deus escreveu aqui foi de derrota? O que Deus escreveu aqui foi de fracasso? Não foi. Há percalço em nossas vidas. Há um percalço em nossos caminhos? Sim, sempre terão. Mas uma coisa é certa: nós podemos mudar. Nós podemos mudar. Você pode mudar. Oh, aleluia. Você pode mudar a sua história. E quando abre-se o livro da retratação do Yom Kippur, é para mudar a sua história. É para mudar essa situação, para mudar essa diversidade que você está passando. Nós estamos num feriado, 7 de setembro, que notoriamente fala da independência. Observar-se a história, você vai entender que o rapaz, Dom Pedro, pegou a espada, gritou. O que ele gritou? Independência ou... Ali ele mudou uma história, a história do Brasil. Ali mudou uma história, um conceito. Nós mudamos a nossa história com as nossas atitudes. Nós mudamos a nossa história quando eu estou inconformado com a situação. O conformismo começa a habituar-se à história de fracasso e de derrota. Mas quando eu percebo que Deus me dá a oportunidade para mudar a minha história, eu tenho que fazer o mais depressa, mudar essa história. E o dia do Yom Kippur é para mudar a história. O perdão é para mudar a sua história. Oh, aleluia. Levanta a sua mão direita para o céu. Levanta a sua mão direita para o céu. E diga assim: eu tenho que mudar a minha história. Mude a sua história. O perdão é uma junção de duas palavras no latim: perdonere, que significa doar inteiro, ou seja, doar-se por inteiro. Quando fala de perdão, está falando que Cristo doou-se por inteiro em nossas vidas. Cristo estabeleceu o perdão absoluto em nossas vidas. Quando uma pessoa, ela perdoa, ela não tem amnésia, ela não esquece do fato, mas não há cicatriz, não há rancor, não há mágoa, não há ódio. O perdão verdadeiro é isso. Tem gente que fala assim: eu perdoei, mas qualquer coisa que a pessoa faz, aí ó, há 2 anos atrás você fez a mesma coisa, aí ó, há 3 anos atrás você fez isso. Isso não é perdão. O perdão é entender que você tem uma ferida, mas está cicatrizada. Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, ali foi estabelecido o perdão absoluto na minha vida e na sua vida. Tem muitas pessoas que infelizmente irão ao inferno
porque não entende a questão do perdão. O perdão foi estabelecido, o perdão foi proposto, o perdão é fundamental para me livrar-se da culpa. A culpabilidade não está sobre mim, e eu estou isento. Você está isento, você não tem culpa mais, porque Cristo derramou a cruz do Calvário, o sangue dele, para quê? Para que possamos ser livres e abençoados. Agora a sua história tem que ser mudada. Depende de Deus? Não. Depende de ti. Como, pastor? É fácil. Há um memorial, está registrado. Não estou falando no conceito de uma predestinação, do que tudo está predestinado a acontecer e não tem como mudar. Tem como mudar sim. As nossas vidas, tem como. A nossa história, tem como. Agora, se você abaixar a cabeça e dizer, não tem como, pastor, aí pronto, você está se entregando para esta situação. Você está se entregando para essa adversidade. Em Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim, ó, não vos conformeis com este mundo. Olha aí, é próprio o apóstolo Paulo escrevendo na igreja de Roma, em Romanos, dizendo assim, ei, não concorde, faça alguma coisa para mudar. Aí ó, fala, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, o quê? Para a renovação. Quando eu não me conformo, eu tenho o poder de transformar. Oh meu Deus, eu creio que há uma transformação. Há uma transformação que Deus vai confirmar sobre a sua vida. No teu livro foi escrito, no teu livro, o livro do quê? O livro da história, do começo. Ainda que o meu corpo, o salmista está dizendo aqui, ainda que o meu corpo estava informe, no teu livro todas estas coisas foram escritas, os quais dia ia ser formado. Ou seja, o que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que lá no céu há um livro da sua história, e Deus olha nesse livro e olha para você e confirma nas revelações, na palavra, e sempre fala, diz assim, vai, porque a sua história tem que ser mudada. A sua história tem que ser totalmente mudada. Não é que você será estabelecido como um robô, fazendo tudo, aquela coisa direitinho. Não. A sua história, ela está pré-estabelecida. Quando você dizendo assim, olha, eu quero o melhor de Deus para a minha vida. Eu quero o melhor de Deus para a minha casa. E quando eu vejo dentro da palavra de Deus, que o melhor de Deus está sobre mim, eu acredito. Há um livro também das lágrimas, aonde o pastor, em Isaías capítulo de número 56, no versículo 8, vai falar. E quando eu observo dentro da palavra de Deus, que tudo está registrado, que tudo está anotado, eu vejo, meu irmão, que Deus, assim como lembrou do povo do Egito, lembrar-se-á da sua vida. Lembrar-se-á da promessa que Deus tem para a sua vida. Porque Deus é um Deus que não esquece. Deus é um Deus fiel. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12, diz assim, ó, mesmo que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Deus é fiel para te abençoar. Você pode dizer glória a Deus? Deus é fiel para te dar a vitória. Eu estou falando da fidelidade de Deus, eu não estou falando outra coisa. Eu estou falando de um registro, de um memorial. Eu estou falando de uma preparação. E olha aqui para mim, tudo que Deus quer fazer, algo extraordinário, Ele pede uma preparação. Temos que nos preparar. Temos que colocar em prática. Temos que observar que a palavra do Senhor nos dá respaldo para nós sermos
abençoado grandemente. E se há um livro de história de nossas vidas, se há um livro das lágrimas, se há um livro também da vida que diz lá em Apocalipse, se há um livro das obras, se há um livro de maldições, se há um livro de palavras, agora observa aqui para mim. Quando Deus abre o livro, ali está a nossa história. E o perdão é para uma retratação. Por quê, pastor? Porque em Romanos capítulo 6, versículo 23, diz assim, ó. Porque o salário do pecado aí já está estabelecido. Aí está estabelecido. Aí já está confirmado. E Deus é justo, Deus, Ele é imparcial. O salário do pecado é a morte. Porém, o dom de Deus é o quê? A vida eterna. Agora, o que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que quando abre-se o livro, ali tem o poder de retratar tudo. Ali tem o poder de retratar e colocar tudo num eixo. Pastor, o senhor quer dizer que nada está perdido na minha vida? Não, nada está perdido, porque Deus estabelece na minha vida e na sua vida um escape, um refrigério. Deus estabelece na minha vida e na sua vida uma saída. Assim que o inimigo vem para te julgar, para te acusar, Deus vem com a graça e com a misericórdia para te dar o escape, para você ser uma pessoa vitoriosa, para você ser uma pessoa abençoada, para você ser uma pessoa conquistadora. Eita glória! Diga para essa pessoa, há um escape. Não, se for bater, bate palma direita aí, pelo amor de Deus. Há um escape! Há um escape, meu irmão. Pô, diga para essa pessoa, acorda, há um escape. É um escape. Por quê? Porque dentro da palavra de Deus eu observo que neste livro, a retratação. Por quê, pastor? Porque nós somos falhos, meu irmão. Ninguém é perfeito aqui, absoluto. Ninguém. Não tem nenhum perfeito aqui. Sempre falhamos. Por isso que Jesus, o João, ele vai descrever a fala de Jesus lá em 1 João capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, não pequeis. Não pequeis. Porém, mas se pecares, temos um advogado. Ou seja, por mais que você se esforça, mais que você tente, você pode escorregar? Pode. Por causa das suas falhas, suas limitações. Mas uma coisa é o perdão. E o perdão dá acesso à sua vitória. O perdão te livra. E o que a palavra do Senhor diz? João capítulo 8, versículo 8, 32. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Conhecendo a verdade, você tem o entendimento que você está livre. O entendimento. Mas pastor, por que eu tenho a partir do dia 9 me consagrar, jejuar? Porque você está se preparando o seu corpo, a sua mente. Porque no dia 16 o pastor Celso estará aqui. No dia 18 começará o Yom Kippur. Os judeus, eles ficam 24 horas em jejum absoluto, se preparando. Por quê, pastor? Porque eles entendem que é de suma importância a oportunidade de uma retratação, de uma oportunidade, de uma história ser mudada. Oh, meu irmão, minha irmã, nós precisamos
de alcançar a vontade de Deus em nossas vidas. Eu falei quarta-feira e vou repetir aqui: Deus já nos abençoou 100%. Deus já te abençoou 100%. Só que essas bênçãos estão no mundo espiritual. E precisamos conquistar essas bênçãos no mundo dessa matéria aqui. Precisamos conquistar e não podemos omitir aquilo que o Senhor tem, que Deus tem em nossas vidas. Não podemos nos conformar. Por quê, pastor? Porque se conformando você se entrega. Conformando você deixa. Se conformando você aceita tudo. E Deus não quer que você viva nessa situação de miséria. Uma situação de sofrimento que não tem saída. Uma situação de humilhação. Não. Deus quer que você viva uma vida de bênção e de vitória. Há um memorial, está registrado, e este registro de Deus é que me chama a atenção. Porque o registro de Deus é um registro que Deus coloca de bênção. Porque em Isaías capítulo 55 vai descrever no versículo 8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Observa-se que Deus estabelece em nossas vidas o pensamento que talvez você tenha: pastor, eu nasci para sofrer, eu nasci para ser essa pessoa derrotada. Não, o pensamento que Deus tem ao seu respeito não é o seu pensamento, porque o pensamento de Deus é o contrário ao seu pensamento, o caminho de Deus é o contrário ao seu caminho, porque o pensamento de Deus é mais alto do que o seu pensamento. Agora entenda que em Jeremias capítulo de número 29, versículo 11, que o pensamento que Deus tem ao nosso respeito é um pensamento de paz, é um pensamento de bênção e de vitória, e não um pensamento de mal. É o princípio que Ele tem em nossas vidas. É o princípio que Ele tem para quê? Que estabeleça a vontade dEle. E a vontade dEle para nossas vidas é essa: é um pensamento de vitória. Então, meu irmão, esse registro, o livro que será aberto, é um livro para retratação. A sentença às vezes está desfavorável, mas quando abre o livro, muda tudo, porque tem que mudar a sua história. Levante a sua mão para o céu. Tem que mudar a sua história. Tem que mudar a história da sua família. Tem que mudar a sua história da vida sentimental. Tem que mudar a sua história, a sua vida financeira. Tem que mudar essa história que talvez você não vê saída. Talvez você está dizendo: pastor, nós estamos no mês 9, mês de setembro, de janeiro até agora, a minha vida não mudou, a minha vida está a mesma coisa, mas chegou o dia, chegou essa noite, chegou a oportunidade de esse mês Deus estabelecer a mudança da sua história, a mudança da sua vida. Você pode dizer glória a Deus por isso? É a mudança, meu irmão. Coloca a sua fé em prática. Coloca a sua fé em prática. Há um memorial, há um registro. Tudo que Deus fez no Antigo Testamento tornou-se em memorial, um registro. Agora eu estou falando de questão de livro. Se há um memorial, se há um registro, tem que estar num livro. Eu estou falando do livro da história, que diz lá em Salmo de número 139, versículo 16. Esse verso de número 16 fala de uma história que foi pré-estabelecida. A vontade de Deus é que tem que pendurar em nossas vidas, é que tem que se perpetuar em nossas vidas. O inimigo sorrateiramente ele tenta desvirtuar, tirar você da presença de Deus, tirar você dos propósitos de Deus. Mas entenda que você pode rejeitar. É como diz lá em Tiago: sujeitai a Deus e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. É entender.
Então coloque isso em prática. A partir do dia 9, domingo, começará o jejum. Abrir-se os livros. Agora, faz um jejum, meu irmão. Faz um jejum de qualidade. Não está falando de quantidade, faz um jejum de qualidade. Se você pode jejuar 2 horas, 3 horas consecutivo, assim faça. Mas faça com a qualidade. Por quê? Porque você está se preparando. Se preparando. Porque a sua família estará debaixo do propósito de Deus. Sua família estará debaixo da presença de Deus. Nós podemos mudar a nossa história. Você pode mudar a sua história. Você pode mudar o seu caminho. Amém? Mesmo sentado, feche teus olhos. Feche teus olhos. Faz a sua oração com Deus aí agora. Diga aí, Senhor, se eu posso mudar a minha história, aqui estou. Se eu posso mudar a minha história, aqui estou. Fale com Deus, pede a Deus. Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar essa adversidade que você está passando. Faça sua oração aí agora, porque se você fazer uma retrospectiva, talvez nada está dando certo na sua vida. A enfermidade se alastrou, a crise financeira se alastrou, discórdia, desunião se alastrou na sua família, perseguição, confusão se alastrou, maldição. Mas Deus nesta noite te dá a oportunidade. E você vai fala com Deus. A oração é um diálogo. A oração é um fato da sua vida para com Deus que Deus quer ouvir. Invoca-me no dia da angústia. Clama a mim e responder-te-ei. Clame ao Senhor agora. Invoca o nome do Senhor agora. Soberano Deus e eterno Pai. Nessa noite de 7 de setembro. É a noite, meu Pai, mesmo um feriado. É a noite que nós estamos proclamando a independência, a mudança da nossa história. Temos que mudar a nossa história. E com a ajuda do Teu Espírito, porque não sabemos orar como convém. Mas o Teu Espírito Santo é que geme por nós. É que intercede com gemidos inexprimíveis. Oh Deus, muda a história deste irmão, desta irmã. Ajude essa pessoa, talvez não tenha fé, não tenha força, mas com a oração aqui agora, pode ser injetado ao Pai amado, essa força. Pode estar, meu Pai amado, numa situação difícil, mas o Senhor tem a saída, o Senhor tem, meu Pai amado, a solução. Em Lucas capítulo 1, versículo 37, nada, absolutamente nada é impossível para Deus em suas promessas. Nada é impossível, Deus. Ouça aí, ó Deus, a alma dessa pessoa. Ouça, meu Pai, a voz dessa pessoa. Nada, absolutamente nada é impossível. Nada, meu Pai amado, porque o Senhor estabelece a sua vontade. O Senhor estabelece, meu Pai, a sua presença. Arabacantalabai, xerebecantalabai. Olabacantalabai, xerebecantalabai, xerebecantalabai. É, meu Pai, a oração desta pessoa. É a oração, meu Pai amado, dessa pessoa, porque essa pessoa, meu Pai, ela não aceita mais. Ela não quer viver esse estilo de vida.
ela não quer, ó Pai, ser humilhada, massacrada diante da situação. Essa pessoa está fazendo de tudo na tua presença. E não é em vão, a tua palavra diz: aquele que estiver em mim, as minhas palavras estiverem em vós, tudo que pedires em oração recebereis. Eu quero declarar o milagre, eu quero declarar a bênção em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. As palmas, louva ao Senhor bem forte.